que nos dá a paz, é o Senhor que nos dá o descanso, é o Senhor, ó Deus, que nos dá o sono da noite, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família. É o Senhor, ó Deus, que nos dá, Senhor, ó Deus, o pão de cada dia. É o Senhor que nos dá a saúde. É o Senhor que nos dá a segurança. É o Senhor que conduz a nossa vida, Pai. É o Senhor, ó Deus, que conduz a igreja. Obrigado, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te adorar, para engrandecer o teu nome, para declarar que só o Senhor é Deus e não há outro. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Deus, o nosso agradecimento a Ti. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, entregamos, Senhor, conduz esse culto, ó Deus, a Ti. Eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Amém, amém. Glória a Deus. A gente sabe que os louvores, eles são inspirados por Deus. E a palavra quieta na Bíblia, ela é colocada de várias formas. Porque estás ansiosos, porque estás tribulado, porque estás triste. Então aquieta e saber que eu sou Deus. Aleluia. Então esse louvor que a gente possa tomar como uma oração agora para Deus e cantar de todo o nosso coração. Amém? Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Vai meu coração ouvir. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só.
minutinho. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó, a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E sabe que desde que nós entendemos essa palavra, nós, eu e a minha esposa, a nossa família, desde que nós entendemos, a gente sempre deu com alegria. A gente sempre ofertou na casa do Senhor com alegria. Sabe aquela alegria que você, para aqueles que são mais jovens, quando você vai dar um rolê e passa no McDonald's, como aquela batata frita com aquele sanduíche que eu não aguento mais comer ele, ainda eu tenho que estar com muita fome, mas assim, para quem está na vibe, né? Nossa, vambora! E aquela alegria, aí você vai lá, e aí você pede 2 sanduíches e tira assim R$60 do bolso, 50 fácil, não é? E com alegria você paga. E aí você vai, paga com alegria. A palavra de Deus diz assim, ó, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Diferente do McDonald's, né? Porque independente se seja alegre ou triste, o que importa para ele é a grana, para Deus é diferente. O Senhor, Ele quer que nós entregamos com alegria. Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Nós não somos obrigados a nada. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, cada um contribua segundo propôs do seu coração. No meu coração Deus está falando para eu não dar nada. Aí você vem outro dia, participa do culto, Deus está falando para eu não dar nada. Aí você vem outro dia, Deus está falando para eu não dar nada. Então começa a desconfiar que não é Deus que está falando. Tem coisa errada nesse negócio. Porque o nosso Deus, Ele foi o primeiro a dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos fazer esse momento da oferta. Se você veio preparado, você separa aí a sua oferta. Para você que está aqui na igreja, para você que está aí participando da live, você pode entrar em contato com a Kelly. Você vai achar a Kelly aí no Facebook, que ela vai te passar o número da conta, você pode depositar, você pode também trazer na igreja, tá bom? Para você que não quer sair de casa e tal, você pode fazer isso. E para você, se quiser, você pode vir na igreja e depositar aqui no altar, ok? Que nós vamos ofertar nesse momento. Eu quero fazer uma oração e logo em seguida nós vamos cantar um louvor. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque é com alegria que nós estamos ofertando na tua casa. Obrigado, Deus, pelo sustento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em meio à pandemia. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem sustentado e nós cremos que o Senhor irá continuar sustentando essa tua bênção. Ó Deus, sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor e você que está aqui pode ofertar se você veio preparado. E logo em seguida nós vamos passar a palavra.
ela vai estar trazendo a palavra dessa noite. Deus vai usar ela poderosamente como Deus. Amém? Então abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E você que está aqui, ó, não sai daí, viu? Você que é daqui dessa igreja, não sai. Escute a palavra, que depois eu vou perguntar para você se você ouviu. Então fica aí. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua bondade, Pai. Eu peço a tua bênção sobre a vida da Marilda. Ó Deus, que a tua unção poderosa venha sobre a vida dela e que ela seja um vaso poderoso nas tuas mãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda e qualquer interferência do mal nesse lugar, ó Deus, e quem está em casa olhando, que, ó Deus, que a palavra vá de encontro em cada coração. Te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é tremendo, né? A gente está passando toda essa situação e a gente, quando se encontra aqui na igreja, essa alegria toda, contagiante, né? Todo mundo com um sorriso por debaixo das máscaras. Mas a gente sente, né? Essa alegria. Como é bom. E eu gostaria de trazer uma palavra hoje, queria ser bem breve, que eu intitulei Depois da Tempestade. Tem um ditado que fala: depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade é o título dessa palavra. Eu queria começar com uma pergunta. Eu queria que, não para vocês me responderem, nem para quem está aqui, nem para quem está nas suas casas, mas para você refletir um pouco. Como você tem vivido esses dias? Como você tem vivido? Sabe, com a live da oração da meia-noite, o pastor falou que eu estou fazendo a live da oração da meia-noite, desde que a gente começou a quarentena, né? Tem feito essa live. Então, muitas pessoas têm me procurado no privado para pedir oração. E as pessoas, elas falam dos seus problemas, o que elas estão enfrentando, né? Para poder pedir a oração, elas falam dos seus problemas. O que elas têm enfrentado nesses dias. E o que eu tenho percebido é que as situações são diferentes. Cada pessoa que fala comigo tem uma situação própria, alguma coisa que ela está passando, uma pessoa diferente da outra. Alguns me procuram por causa de enfermidades, ou da família, ou de amigos, ou até dentro da sua própria casa. Outros estão com dificuldades financeiras, perderam o emprego, ou têm um negócio e não estão podendo abrir aquele negócio, e passam por dificuldades financeiras. Outros procuram por causa de desavenças dentro do lar, marido que não compreende a esposa, esposa que não compreende o marido, não estão conseguindo manter a harmonia dentro de casa, no lar. Mas também tem bênçãos, não é só luta. Tem algumas pessoas que me procuram para falar de milagres. Deus tem feito, aleluia, né? Curas, desde que a gente começou a orar, a gente tem visto curas, pessoas sendo curadas. Gente que até estava entubada, estava na UTI, os médicos desenganaram e agora já está em casa, para honra e glória do Senhor. Livramentos, pessoas me contam livramentos. Acidentes que quase que sofreu um acidente e não sofreu. Outros achavam o médico todo sintoma de Covid, fez o exame, o resultado deu negativo, não era Covid, era só uma gripe. Teve até um que parecia que estava com Covid, tudo indicava que estava com Covid, quando fez o exame era dengue. Dos males o menor, pelo menos a dengue a gente já sabe como que cuida, né? É de pirona e cama. Ou soro, se não beber água, vai acabar tomando soro. Mas esse Covid já é algo que assusta, a gente não sabe como que é. Então é provisão, pessoas, olha, Deus fez um milagre financeiro, consegui um dinheiro, recebi um dinheiro. E até teve um que contou que o marido conseguiu emprego, em plena crise financeira, o marido foi chamado para trabalhar. Aí ela falou: pastora, eu perdi meu emprego, mas Deus já entrou com providência, que meu marido foi chamado para trabalhar. Eu falei: glória, né? Então, algumas coisas assim que Deus está fazendo e a gente fica tão feliz, sabe?
Porque a gente está vendo a mão de Deus. Apesar das lutas, a gente tem orado com as lutas e as vitórias a gente fica dando glória a Deus, porque Deus é tremendo. Então, por isso que eu começo com essa pergunta: como você tem vivido nesses dias? Porque eu sei que quem está aqui, se for perguntar um por um, cada um vai contar o seu testemunho de como tem vivido, o que tem passado nesses dias. Você tem passado altos e baixos? Momentos em que você está super bem, cheio de fé, e momentos que você está mochiba, caidão, sem forças, parecendo que não vai mais levantar. E como tem sido esses altos e baixos? São momentos, tem mais altos do que baixos ou mais baixos do que altos? Então, sabe, cada um tem uma experiência, cada um tem uma maneira, cada um sabe dizer o que está passando. Mas uma coisa, gente, eu estava analisando, nós temos em comum em tudo isso. É a oportunidade. Todos nós estamos tendo oportunidade de mudar. Isso que todo mundo, não só aqui no Brasil, não só na nossa cidade do Guarujá, mas em todo o mundo, todos estão tendo oportunidade de mudar. Como sairemos dessa tempestade? Só depende de nós. Só depende de nós. E tem um salmo que eu estava compartilhar com vocês, essa palavra. É um salmo tão maravilhoso, ele retrata, sabe? Depois eu só vou poder ler um pequeno trecho, mas depois eu queria que vocês lessem esse salmo todo em casa. É um salmo que retrata várias situações de tribulação. E como Deus é maravilhoso e age poderosamente em todas elas. É maravilhoso. É o Salmo 107. Você pode abrir já a sua Bíblia? É o Salmo 107, gente. Ele é grande, esse salmo. Eu não vou ler todo. Eu quero compartilhar, eu quero refletir com vocês só uma parte desse salmo, que é o versículo de 23. Se você ler esse salmo todo, você vai ver que ele vai rodeando, sabe? Situações de tribulação. E como Deus age poderosamente, dando vitória, sabe? É lindo de ver. E nós vamos ler do 23 até o 32, que diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aleluia! Que salmo tão lindo, tão maravilhoso. E ele vai todo assim, gente. Todo esse salmo, ele tem, quer ver, ó? Ele tem 43 versículos. E a gente leu só esse pequeno trecho. Mas você vai lendo ele todo, ele está cheio de situações assim, de como Deus faz. E nesse pequeno trecho que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, o que a gente vê aqui? A gente vê que ele está retratando uma tempestade. Ele está retratando uns tripulantes de um navio que estão naquele navio e estão vivendo nessa tempestade. E diz que ele desce aos mares, esses tripulantes, esse navio desce aos mares. Eles são mercadores.
Ou seja, eles negociam, eles estão ali no navio com suas mercadorias para negociar, para vender e para comprar também, onde eles falam. São mercadores. Eles compram e vendem, é o trabalho deles. E esse salmo, ele está falando aqui de tempestade. E a gente pode aplicar na nossa vida, por quê? Porque nós também estamos vivendo uma tempestade. Nós também estamos vivendo. Nós estamos num barco e estamos em meio a uma tempestade. Então se aplica perfeitamente bem à nossa vida esse salmo. E nós vamos ver alguns pontos aqui, vamos destacar alguns pontos, que você vai ver como Deus vai falar poderosamente no seu coração. Falou poderosamente no meu, eu sei que vai falar também no seu. E aqui fala que esses tripulantes desse navio, eles estão viajando, eles têm a oportunidade de contemplar as grandezas de Deus. Ó, é o 23 e o 24. Olha só como é que fala. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Sabe, eles estão trabalhando, eles estão dentro de um navio. Começa a imaginar essa cena, faz um filme aí na sua cabeça. Você está num navio, você faz parte da tripulação daquele navio. Agora imagina, gente, eu dei um pequeno passeio de barco, né? E eu vi tantas coisas bonitas. Agora imagina uma pessoa num navio. Quantas coisas lindas, aquele mar imenso. Quantas coisas lindas essa pessoa não vê da natureza. E aqui fala que eles contemplam a natureza e eles podem, através dessa natureza que Deus criou, ver a grandeza do Senhor. Não é assim mesmo? Quando a gente viaja e começa a olhar as montanhas, a gente vê a grandeza do Senhor, fala que bonita a natureza, vê uma selva, ou até mesmo a gente que mora aqui na praia tem o privilégio de ir até a praia e ficar olhando para o mar. E quem é que não se admira com a grandeza do Senhor? Como Deus é maravilhoso. Esses dias, eu não sei que dia que foi, isso foi quinta-feira, eu e o pastor, a gente foi dar uma volta de moto e a gente foi ali no Galhetas e a gente estava olhando e eu estava assim, eu sentei numa muretinha e fiquei olhando aquelas ondas batendo nas pedras, sabe? E espumando. Que coisa mais linda, gente. E as ondas batiam na pedra, aquela espuma branca. E eu comecei a glorificar a Deus e comecei a cantar louvores, porque a grandeza de Deus, ele olha essa pedra. Eu falei, Sérgio, parece até um muro, sabe? Que fizeram um muro aqui, mas não é. As rochas formaram algo que parece um muro, onde as ondas batem. Então a gente fica olhando, a gente vê as maravilhas do Senhor, e a gente vê a grandeza do nosso Deus. É isso que esse salmo está falando. Que esses tripulantes desse navio, eles viam a grandeza de Deus, eles conheciam Deus por causa das grandezas de Deus. Nós conhecemos Deus através da Bíblia, mas a natureza também mostra Deus para nós. Ninguém vai poder dizer eu não conheço Deus porque eu nunca li a Bíblia, porque se olhar para a natureza você vê Deus. É ou não é? É maravilhoso. E eles estavam ali olhando, e a Bíblia diz que eles estavam se maravilhando com a grandeza de Deus. Nós podemos ver a grandeza de Deus nas suas obras criadas. Aleluia. E o segundo ponto é que no versículo 25 a 26, olha só o que diz no versículo 25 a 26. Eles estavam contemplando essas maravilhas do Senhor, mas olha só o que aconteceu, gente. Ele falou e fez-se levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus. Que ondas enormes! Desceram até os abismos no meio destas angústias. Desfaleceu-lhes a alma. Eles contemplaram a beleza do Senhor através da natureza, mas agora eles estão no meio de uma tempestade. E eles falam que as ondas foram até os
muito altas. E o barco vai, né? Como é que o barco vai? O barco vai lá até a profundeza do abismo, depois ele sobe de novo. Olha a angústia que eles estavam passando. Está contemplando a grandeza do Senhor. E de repente eles estão diante de uma tempestade. Mas quando as tempestades se levantam, gente, será que nós podemos ver Deus? Será que nós podemos ver Deus no meio da tempestade? Você acha que é possível ver Deus no meio das tempestades? Aqui está falando que os tripulantes não estão vendo Deus, não estão falando nada de ver Deus. Eles não estão vendo mais as maravilhas do Senhor. O que eles estão vendo agora é uma assustadora tempestade. Eles estão vendo uma assustadora tempestade. Isso nos faz lembrar, lá em Mateus capítulo 14, que nós não vamos abrir porque não dá tempo, mas vocês vão se lembrar, Mateus capítulo 14, do versículo 22 a 33, lembra quando os discípulos estavam no barco, Jesus mandou os discípulos atravessarem, e Jesus ficou para orar, e de repente começou também uma tempestade, as ondas começaram a se levantar, e eles estavam sozinhos ali naquele barco, e de repente quando eles olharam, o que eles viram? Quem se lembra? Jesus andando sobre as águas. Jesus no meio da tempestade. Só que eu falei, o que eu falei? Eu falei assim, perguntei para vocês, se vocês conseguem ver Deus no meio da tempestade. Os discípulos aqui, eles não conseguiram ver Deus no meio da tempestade. Vocês se lembram? Os discípulos, eles acharam que era um fantasma quando Jesus vinha caminhando sobre as águas. Eles não conseguiram ver Deus. Jesus estava caminhando sobre as ondas. O medo, o pavor que eles estavam impediu que eles vissem Deus no meio da tempestade, mas era Deus que estava, não era um fantasma. E nós, analisando as nossas próprias vidas, a gente vê que a gente também pode acontecer isso com a gente. A gente está no meio de uma tempestade, no meio de um sofrimento, e a gente fica tomado de um medo tão grande, de um pavor tão grande, que a gente não consegue ver Deus. Mas Deus está no meio da tempestade. Nós podemos não estar vendo, mas Deus está. Os discípulos acharam que ele era um fantasma. Era Jesus no meio da tempestade. E nos versículos 26 a 27, diz que eles tiveram tanto medo, aqui no Salmo 107, olha só, eles tiveram tanto medo, gente, que a alma deles quase desfaleceu. Eles falaram, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Que mais que diz? Andavam cambaleando igual bêbados, de tanto medo. Cambaleando igual bêbados. E outra coisa que fala aqui nesse salmo, perderam o tino. Perderam o tino, ou seja, a capacidade de raciocínio. O medo era tanto que perderam a capacidade de pensar, de raciocinar. Ficaram lá, para lá e para cá, que nem bêbado. E perderam a capacidade de raciocinar, perderam a consciência. O medo faz isso. O medo faz isso. Por isso que a gente precisa lançar mão do medo e confiar no Senhor. Porque se nós estivermos tomados desse medo como os discípulos estavam, se nós estivermos tomados desse medo como esses tripulantes desse navio estavam, a gente não consegue ver o Senhor. A gente fica sem a capacidade de raciocinar, não pensa direito e acaba fazendo até uma loucura. Como você tem passado esses dias? Como tem vivido esses dias? Com tanto medo que nem consegue ver Deus? Ou confiando e vendo o Senhor se aproximar no meio da tempestade? Jesus estava vindo, Jesus estava chegando, se aproximando deles, e eles estavam tomados de tanto pavor,
que eles não viam que era o Senhor que estava se aproximando. 8, no versículo 28 desse Salmo 107, nós vamos ver o grande segredo de como sair de uma tempestade vitorioso. Lembra que eu falei no começo? Como nós vamos sair dessa tempestade? Só a gente mesmo vai definir. E aqui está um segredo poderoso de como sair da tempestade vitorioso. Versículo 28, olha só, diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Aleluia! Na sua angústia clamaram ao Senhor. Então, o grande segredo para a gente sair vitorioso dessa tempestade, dessa pandemia, desse sofrimento, dessa crise financeira, dessa crise política que nós estamos vivendo, é clamando ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia. Então é agora, é na hora desta angústia que a gente precisa clamar ao Senhor. Devemos confiar que o Senhor está conosco e clamar, pois só Ele pode nos socorrer. Lembra de Pedro? O que Pedro fez? Todo mundo ficou com medo. E Jesus falou: calma, sou eu. E Pedro falou, Pedro creu que era Jesus. Ele falou: se é o Senhor mesmo, me faz andar até aí. E Jesus falou: vem. E ele andou. Ele andou. Se ele andou, se ele teve coragem de sair do barco e andar um pouquinho, é porque ele estava crendo. Pedro clamou e creu. E ele andou ao encontro de Jesus. Então a gente precisa clamar, a gente precisa confiar nessa hora que nós estamos vivendo. Por isso que eu falei que era o grande segredo de como sair vitorioso dessa tempestade. É confiar, é clamar ao Senhor como eles fizeram. Quando nós cremos e clamamos, Deus sempre faz cessar a tormenta. Olha só no versículo 29, aleluia. Olha só, versículo 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente crê, quando a gente confia no nosso Deus, quando a gente abre mão do medo, o Senhor vem e acalma a tempestade. O Senhor acalma a tormenta, como Ele fez nessa passagem dos discípulos. Mas tem outra também, que Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos foram, acordaram Jesus, e Jesus veio e acalmou a tempestade. Então Ele sempre acalma. Aleluia! Ele sempre vai acalmar. É como essa música que a gente cantou: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. A gente precisa se aquietar, a gente precisa descansar, porque o medo vai impedir a gente de ver o Senhor. E a gente não vendo o Senhor, a gente não vai clamar por Ele. Aleluia! A gente precisa ter a nossa alma tranquila no Senhor, descansar nele, confiar que Ele está no meio da tempestade. Essa não é a primeira tempestade que o Senhor Jesus está no meio. Essa que nós estamos passando não é a primeira. E nem vai ser a última, porque Ele sempre vai estar no meio da tempestade. Aleluia! Como passamos a tempestade vai definir a nossa vida depois da tempestade, viu? Agora é que vai definir o futuro. Com fé, vamos ser vitoriosos. Sem fé, vamos ser derrotados. Não tem outro caminho. A tempestade agora, essa como nós estamos passando aqui, vai definir depois. Olha só no versículo 30, gente. O que diz aqui? Então se alegraram com abundância, e assim os levou ao porto desejado. Aleluia! Glória a Deus! Depois da tempestade, o Senhor os conduziu aonde? Ao porto desejado, ao seu destino, ao destino deles. Eles se alegraram quando o Senhor fez cessar a tempestade.
E o Senhor ainda os conduziu ao porto desejado, ao seu destino. Onde é o seu porto? Onde é o seu porto? Todos nós precisamos. Onde você quer chegar? Para o Senhor te conduzir até lá. Onde você quer chegar? Qual é o seu porto? Você precisa definir esse porto. Agora é uma boa hora para definir esse porto. Agora, diante dessa tempestade, você precisa refletir a sua própria vida, os seus valores, o que é mais importante, o que é prioridade na sua vida, e definir como porto, para que o Senhor possa te conduzir, porque essa tempestade vai passar. A bonança virá. Depois da tempestade vem a bonança. A bonança virá. E você precisa ter um porto para o Senhor te conduzir até lá. O Senhor quer mostrar para você, o Senhor quer mostrar para mim qual é o porto. Que porto é esse? Deus tem um porto preparado para nós. E Ele quer mostrar para nós que porto é esse. Qual é a vontade dEle para a minha vida? Qual é a vontade dEle para a sua vida? É hora de refletir, é hora da gente parar, é hora da gente buscar esse Deus de todo o coração. Não é hora de deixar nossa mente vagando, distraída com tantas coisas, porque as distrações continuam aí, né? As distrações continuam, vem distração, e a gente vai passando o tempo e não refletiu em nada na nossa vida e não tem nenhum porto para seguir quando a tempestade se acalmar. Então a gente precisa buscar esse Deus nesse momento para saber que porto é esse. O Senhor tem prazer em nos mostrar qual é o propósito dele para a nossa vida. Ele tem prazer nisso. Então, meus queridos e minhas queridas, expulsa esse medo para que você veja Deus no meio da tempestade. Aleluia. Não aceita medo, não aceita. Aí, olha, tem os jornais, as redes sociais, lançando medo, lançando pavor. E se você deixar, você vai ficar tomado por esse pavor. E o Senhor, você não vai conseguir enxergá-lo no meio da tempestade. Então, olha, aqui, ó, leia a palavra, porque a palavra é que vai te encher de fé. Busca a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, porque ela que vai te encher, vai te dar fé. Clame ao Senhor, como fizeram aqueles tripulantes, como fez Pedro, no meio da tempestade, clama ao Senhor. Defina o seu porto de destino, porque Deus vai fazer cessar essa tormenta. Aleluia! E te conduzirá ao seu porto de destino. Mas não esqueça de, no final, que tudo isso se cumprir, porque essa é a palavra de Deus. É uma palavra profética na sua vida, na minha vida. A bonança virá. A tempestade vai passar. E Deus vai te conduzir ao porto de destino certo para a sua vida. Mas quando você já estiver lá, não esqueça de render-lhe graças. Porque às vezes a gente busca tanto a Deus, quando alcança a bênção, eu não tenho tempo. A igreja voltou, está aberta, todos podem ir, a vacina chegou, não tem mais perigo de pandemia. Você não vai na igreja? Mas é que eu estou tão ocupado. Eu estou tão ocupado para ir na igreja. Você tem meditado na palavra? Não dá, eu estou estudando, não tenho tempo de ler a Bíblia. Você tem orado? Eu fico tão cansado, não consigo orar. Isso não pode continuar na nossa vida. Depois dessa situação, depois de ter passado essa tempestade, depois de ter vivido essa experiência, depois de ter visto Deus no meio da tempestade, nós não podemos mais ser os mesmos. Nós não podemos
mais ser os mesmos. Então, quando tudo isso acabar, não esqueça de render-lhe graças. Deus, Ele faz tudo por nós, mas Ele espera um coração grato. Ele espera que nós abramos a nossa boca e palavras de gratidão a Ele. Sabe, a murmuração é o contrário da gratidão. Quando a gente abre a boca para murmurar, eu não aguento mais ficar em casa, ai que não tem nada aberto, ai que eu queria sair, ai que eu queria... Isso é o contrário de render graças. Render graças é: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado, pelo alimento da minha mesa, pela minha saúde. Ah, Senhor, obrigado, porque eu achei que estava doente, mas não estou, tomei posse da minha cura e já estou curado. Ah, obrigado, porque aquela pessoa estava doente e agora está curada. Sempre dando graças no meio dessa tempestade, está entendendo? E quando tudo isso acabar, não esqueça de agradecer. Olha só o que o versículo 31 fala, 31 e 32, como é importante agradecer. Depois de tudo isso que nós lemos, dessa situação do barco, dessa tempestade, da tripulação ter passado toda essa tribulação, de Deus ter levado eles ao porto de destino deles, olha o que fala no 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Para a gente dar glória na nossa casa, para a gente agradecer na nossa casa, mas para a gente vir para a igreja também. Junto com os nossos irmãos, estarmos unidos e agradecendo a Deus, porque vencemos, porque passamos, porque estamos vivos, porque não faltou alimento na nossa mesa, porque não falta força para a gente trabalhar. Não vamos nos esquecer de render graças ao Senhor, sozinhos e unidos, amém? Aleluia! Faça um propósito com Deus. Faça um propósito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no teu coração essa noite. Faça um propósito com Ele, que é para não ter erro. Porque quando a gente faz um propósito, a gente se sente obrigado a cumprir. É uma força a mais para a gente cumprir. Faz um propósito com Deus, de quando tudo isso passar, ser mais fiel, ser mais presente na casa do Senhor, ser mais útil no reino de Deus. Ser mais frequente no quarto de oração, no secreto. Ser mais frequente na leitura da palavra de Deus. Faz um propósito com Deus de ser mais disponível para Ele. Faz esse propósito hoje. Hoje você está tendo essa chance. Você que está em casa também, faça esse propósito. Amém? Fiquem de pé. Aleluia. Você que está fazendo esse propósito com Deus, que recebeu essa no teu coração, eu vou te convidar a fazer uma oração agora. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, repete essa oração que eu vou fazer com muita fé, porque o Espírito Santo vai estar te capacitando para você cumprir esse propósito que você fez com o Senhor hoje. Aleluia. Ore assim: Senhor, depois de ouvir a tua palavra, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu lanço fora todo medo. Para que meus olhos te vejam. Nesta tempestade. E nessa minha angústia, eu clamo a Ti, para que o Senhor cesse essa tormenta, e me conduzas ao meu porto de destino, e eu não me esquecerei de render-lhe graças, por todos os dias da minha vida. Aleluia.
nos abandona. Aleluia. Que bom saber. E como é bom também saber que Ele não nos livra, né? Ele vai com a gente. Fala, olha, ela vai vir, mas fica tranquila. Mas Senhor, me livra? Não, fica tranquilo. Você vai passar por ela porque eu vou estar junto. Glória a Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel não foi livrado de ser jogado na cova dos leões. Mas o Senhor foi lá e fechou a boca do leão. Glória a Deus. O decreto do rei se cumpriu, mas a vida de Daniel prevaleceu. Então Deus não interfere, vai se cumprir, vai passar, mas Ele está ali, ó, sustentando a nossa vida, está sustentando. E olha, a gente passa por cada uma, né? E aquela angústia, aquele Senhor, me livra, Senhor. O Senhor está falando, não, fica tranquilo, eu estou aqui do seu lado, poxa. Eu estou aqui, vamos lá, meu filho, vamos lá. Você vai passar por essa tempestade. Você vai passar. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, o decreto do rei também se cumpriu. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, o quarto homem estava lá dentro. Quem era? O Senhor. Gente, em todos os momentos, Deus sempre esteve com o povo dele. No deserto, quando eles foram libertos, à noite era um frio tremendo, um frio terrível. E o que acontecia? Uma coluna de fogo. Deus estava lá. Quando veio o mar, Deus estava lá. Moisés, o que você está pensando? Diga ao povo que marche. Mas Senhor, vai. E Deus passou, eles passaram pelo meio do Senhor, estava lá. Deus, o Senhor Jesus está em todos os momentos de aflições da nossa vida, da sua vida, em nome de Jesus. Depois da tempestade vem a bonança. Que você leve essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra aí no seu coração. Guarde, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, por tua bondade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Senhor, perdoa, Deus, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, a nossa falha. Perdoa, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós falamos que não temos tempo, ó Deus. E mesmo, Senhor, com o isolamento social, continuamos não tendo tempo para o Senhor, Deus. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Lava-nos, ó Deus, com o teu sangue. Ajuda-nos, ó Pai, a conduzir, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a estar presente na tua casa, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Que o Senhor leve-os em segurança. Guarda, Senhor, livra-os de todo mal, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a cada um que está em casa assistindo este culto, essa live. Que o Senhor abençoe a sua vida, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com a sua casa, com a sua vida, com toda a sua família, e não só agora, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Amém. A Jesus, glória. A igreja, vitória. Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Olha, gente, nós temos um cafezinho ali da comunhão. Não paga nada, tá? Pode participar do cafezinho, viu, pastor? Está aqui o pastor e a pastora Raquel, né? Que Deus abençoe. Obrigado por estar aí congregando conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Cumprimente aí seu irmão e